Então, vamos lá. Propriedades da multiplicação. Então, a primeira propriedade é a propriedade comutativa. Vamos entender a propriedade comutativa da multiplicação. Ela diz o seguinte: se trocarmos os fatores, então veja aqui no exemplo, 8 vezes 131 é igual a 1048. Então, se trocarmos os fatores, quais são os fatores? Verifique que 131 estava aqui, então ele veio para cá, ó. 8 estava aqui, ele veio para cá. Então, essa aqui foi a troca entre os fatores. Então, se eu trocar os fatores de uma posição para outra, o resultado, ou seja, o produto, o total, não se altera, permanece o mesmo. Então, essa aí é a propriedade comutativa da multiplicação. A seguir, nós temos a próxima propriedade, que é associativa. Então, o que é que ela diz? Ao associarmos os fatores de uma multiplicação de diferentes maneiras, o resultado não se altera. Então, veja só. 12 vezes 8 vezes 10. Então, colocamos aqui em forminha de expressão numérica. Então, se eu digo parênteses, 12 vezes 8, fechou parênteses, vezes 10 é igual. Então, 12 vezes 8 é igual a 96. Vezes 10 é igual a 960. Então, se eu associar os fatores da multiplicação de formas diferentes, o resultado será o mesmo. Então, essa aí é a propriedade associativa da multiplicação. Então, veja só. Elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Professor, o que isso quer dizer? Significa que ao multiplicar qualquer número natural, qualquer número por 1, será igual ao próprio número. Então, nós temos aqui o exemplo. 324 vezes 1 é igual a 324. E se eu dissesse o contrário? 1 vezes 324 é 324. Se eu dissesse 1.201 vezes 1, quanto é, professora? 1.201. E se eu dissesse o contrário, 1 vezes 1.201, quanto é, professora? 1.201. Isso acontece porque o número 1 é chamado de elemento neutro dentro da multiplicação. Então, vamos lá. Elemento nulo, né? Então, vamos entender o elemento nulo. Elemento nulo, o produto de qualquer número multiplicado por zero é sempre zero. Então, o número 1 é chamado elemento neutro e o número 0 é chamado elemento nulo. Qualquer número vezes zero é igual a zero. Então, se eu digo 1.273 vezes zero, zero. 581 vezes zero, zero. 0 vezes zero é igual a zero. 15 vezes zero é igual a zero. Isso acontece porque o número 0 é um elemento nulo.